Olá, sejam bem-vindos ao nosso Olhar Cultural Unicamburi, que tem como foco a metodologia de ensino da instituição, a PCA, Prática Camburi de Aprendizagem, onde os alunos saem com experiência comprovada do conteúdo ministrado pelo corpo docente. Nós, os alunos do curso de eventos, ao longo de 2 anos de estudos, planejamos e produzimos eventos nas áreas social, técnico-científico e esportivo. E para fechar com chave de ouro, um evento cultural. Este projeto é em comemoração do ano alusivo aos 130 anos de nascimento de Cora Coralina, uma mulher à frente de seu tempo, mãe, doceira, defensora de causas, poetisa. Sabemos que nos dias atuais tivemos que adaptar os meios de entretenimento e informação. Os eventos presenciais foram substituídos pelo online, como um canal direto e prático, a fim de diminuir as distâncias e nos entreter em nossas casas. Não diferente das demais empresas, tivemos que adaptar a conclusão do nosso trabalho acadêmico. Com essa nova oportunidade, nós queremos compartilhar com vocês um conteúdo de meses de pesquisas e trabalho duro, cheio de desafios, mas que, com muita persistência, soubemos driblar as intercorrências. E no decorrer desses 3 dias, onde serão abordados temas diferentes, mas que se completam, iremos apresentar a vocês um conteúdo de riqueza incomparável. Para uns será um momento de recordar, e para outros vão conhecer a história, o legado e o contentamento de uma pessoa muito especial para a nossa cultura regional. Cora tudo que me inspira, cora as cordas desta lira, cora o tempo de Goiás. Olá, Danila, pessoal todo da Camburi, Marcelo Barra, é um prazer fazer um vídeo para vocês, falar um pouquinho de Cora Coralina, né, que eu acho que o trabalho é mais ou menos esse. Eu tive a sorte de conhecer a Cora, visitei a casa dela um pouco antes, mas conheci rapidamente, não falei muito com ela. Mas depois disso, quando eu fui gravar um vídeo, nós fizemos uma música, eu e Rinaldo Barra, meu irmão, música que chama-se Cora Coralina. E nós resolvemos fazer um videoclipe naquela época. Esse videoclipe foi fantástico, ele foi muito longe, né? E muita gente do Brasil inteiro viu esse videoclipe, nós ficamos felizes com isso. Então eu vou cantar a música para vocês, depois eu converso mais um pouquinho. Mulher da terra, ao pé da serra, velha menina, voa e me ensina a ser passarinho que bebe da fonte e volta pro ninho. Cora da casa da ponte, dos versos do tempo, do rio que leva segredos de Ana pra algum lugar. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana. Cora, senhora, no espelho de agora, a ponte e o rio, os sonhos de outrora, mulher passarinho que bebe da água e volta pro ninho. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana. E dando início às homenagens à nossa saudosa Cora Coralina,
Nossa viagem ao conhecer Cora não podia deixar de começar em outro lugar do que no maior museu que temos em nosso estado, a cidade de Goiás, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e onde Ana Liz dos Guimarães Peixoto Bretas nasceu em 20 de agosto de 1889, no antigo casarão que data de 1770, às margens do Rio Vermelho, uma das inspirações para sua poesia, e quando a cidade de Goiás ainda era conhecida como Vila Boa de Goiás. Vento dos Gerais, cora o peito da camisa, cora o elo dessa brisa que me sopra de Goiás. Oi, você sabia que a cidade de Goiás foi a primeira capital do estado? E que no período em que Cora Coralina ficou fora de 1911 a 1956, 45 anos, teve a mudança para Goiânia. E isso deixou toda a sociedade vilaboense com certo ressentimento. A cidade de Goiás foi fundada em 1725 por Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante paulista que se embrenhou pelos sertões do Brasil em busca de ouro e índios para escravizar. Com a descoberta do ouro nas proximidades do Rio Vermelho, perto de Serra Dourada, surgiu o Arraiá de Santana, depois chamado Vila Boa, edificado nas montanhas do Solo Rochoso. O apogeu do ouro durou pouco tempo e tão logo se esgotaram as minas, tão depressa a população ruralizou de forma que a cidade se manteve isolada e pouco povoada no século XIX e início do século XX. A Revolução de 1930 trouxe um impulso ao interior do Brasil e abalou o campo político de Goiás. Com ela veio a necessidade de transferência da capital para um local longe da influência política das oligarquias estabelecidas e onde fosse possível dinamizar o Estado. A justificativa era que a nova capital Goiânia seria uma cidade moderna e traria prosperidade ao Estado. A cidade de Goiás ficou esquecida pelo poder público, mesmo com o processo de tombamento. A falta de verba para a conservação do patrimônio arquitetônico contribuía para a ruína de uma história. Na década de 90 é que a união de muitos esforços, tanto dos poderes públicos quanto dos diversos setores da cidade, classe artística e investimentos financeiros significativos, foi criado o dossiê das informações da cidade de Goiás, para se tornar uma candidata apta a ser um patrimônio mundial. Em março de 1999, o Ministério da Cultura, por intermédio do Itamaraty, formaliza o pedido do título de Patrimônio da Humanidade para Goiás, na sede da Unesco, em Paris. Em 1º de julho de 1999, o então superintendente do IPHAN, Marco Antônio Galvão, encaminha o dossiê à Unesco. Em janeiro de 2000, uma comissão do ICOSMO visitou a cidade de Goiás e deu um parecer favorável à outorga do título. Em 13 de dezembro de 2001, na cidade de Helsinki, Finlândia, a cidade de Goiás é declarada como Patrimônio da Humanidade. Cora o peito da camisa, cora o elo dessa brisa que me sopra de Goiás. Cora, cora, cora. Bom, gente, a Cora é a nossa estrela que mais brilha nos céus goianos, né? Ainda é. E eu acho que por muito tempo vai ficar ainda. A Cora é muito importante para nós porque ela é nossa referência lá fora. Todo mundo chega em qualquer lugar do Brasil e diz Cora Coralina, que se relaciona ao nosso estado. E a Cora realmente é cultura, ela sempre foi, né? Ela sempre foi apaixonada pela terra dela, que é uma coisa importante, né? Você sair para o Brasil cantando ou contando a sua terra. Isso é muito importante. Falando da sua aldeia, né? Da sua aldeia você vai chegar até lá. Acho muito mais bonito do que o contrário, né? Então, a Cora é uma pessoa muito importante por
por essa e por gostar de Goiás, né? Ela sempre foi apaixonada pelas coisas da terra, os doces de Goiás, as coisas nossas, as nossas coisas culturais, nossa gastronomia. Ela já mexia com isso, ela sempre foi cozinheira excelente, não só de doces, fazia tudo. E as letras, né? E as letras de Goiás. E tem uma música que eu quero cantar para vocês, que é do Gilberto Mendonça Teles, um grande poeta goiano, brasileiro, e hoje mora no Rio de Janeiro, é muito respeitado no Brasil inteiro. E ele fez essas estrofes aqui que eu queria dizer um pouquinho para o pessoal que gosta de português. Ele me passou isso, eu mudei aqui porque estava na música errada, tá? Chegou aqui, Cora Coralina. Ele chama de frases, rimas paralelas intercaladas. Então vocês vão notar um negócio legal, que ele rima Cora Coralina, a primeira com a segunda frase, a terceira fica solta, rima a quarta com a quinta, e a sexta frase ele rima com a terceira que ficou solta. Então são 4 estrofes desse mesmo jeito. Quer ver? Dá uma olhada. E a música é minha, letra do Gilberto Mendonça. Cora, Cora, Coralina, cora o verde da campina, cora o vento dos Gerais, cora o peito da camisa, cora o elo dessa brisa que me sopra de Goiás. Cora, Cora, Coralina, cora o ouro dessa mina, cora a terra e seus cristais, cora tudo que não tenho, cora a moenda do engenho que vai moendo em Goiás. Cora, Cora, Coralina, cora o peixe da piscina, cora a festa dos pardais, cora tudo que me inspira, cora as cordas desta lira, cora o tempo de Goiás. Cora, Cora, Coralina, cora a lâmina mais fina, cora a ponta dos punhais, cora a força do meu tema, cora a forma do poema, cora as letras de Goiás. Com o poder das palavras, Cora promove a cidade e contribui para o tombamento da mesma, com a valorização da estrutura de contexto antigo em relação ao que foi vivido nos prédios, becos, rio e na sua casa da ponte, de onde redigia seus poemas, tendo como inspiração tudo que se via pela sua janela, como diz nas palavras endereçadas ao leitor em seu primeiro livro, Poemas do Becos de Goiás e Histórias Más. Alguém deve rever, escrever e assinar os atos do passado, antes que o tempo passe tudo a raso. É o que eu procuro fazer. A poetisa se dirige direta e amorosamente à cidade de Goiás, estabelecendo com ela uma relação de pertença. A cidade possibilita a superposição por tempo, de modo que a velha poetisa encontra a menina de outrora, atando as duas pontas da vida. Cora parece justificar essa posição, pois em suas obras a poetisa trabalhou com maestria as representações acerca de seu mundo, da sua casa velha da ponte, escrevendo o passado por meio de poemas que contavam histórias de gentes, de lugares, de coisas diversas, imortalizando personagens e lugares comuns que fizeram parte de sua vida e da história da cidade de Goiás. Cora transformou sua poesia em representação de um jeito de ser goiano. Bem, depois de ter apresentado para vocês a relação da cidade de Goiás e Cora Coralina, nós percebemos a importância que elas tiveram na trajetória uma da outra, e tem até hoje.
no sentido de não deixar que fatos e memórias sejam esquecidos. Assim como essa primeira parte, as cenas e narrações seguintes são conteúdos pesquisados por acervo museológico, documentários e artigos que foram dedicados à história de Cora Coralina e nos ajudaram na formatação deste trabalho. Teremos também participações especiais de autoridades no assunto, como o mestre em Museologia e Patrimônio e também diretor do Centro de Memória e Cultura do Poder do Judiciário do Estado de Goiás, o Museu do Judiciário, onde se encontra o inventário de Cora Coralina, Washington Fernando de Souza. Teremos também a participação da monitora do Museu Casa Cora, Aline, e o cantor goiano e admirador da obra de Cora Coralina, Marcelo Barra. Parabenizo aos alunos do curso de eventos da Faculdade Camburi pelo projeto o qual está sendo desenvolvido em plataforma digital, toda essa homenagem, esse tributo e esse evento que ora ocorreria em situ. Para nós do Museu do Poder Judiciário do Estado de Goiás, do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, é uma honra participar deste evento, de modo em que podemos, além de disseminar o nosso acervo, de modo que também podemos favorecer o público que ora não está podendo visitar os museus, conhecer um pouquinho do nosso arsenal, do nosso acervo, a partir da relação que se tem a poetisa Cora Coralina com o Museu do Judiciário Goiano. Hoje, o Museu do Judiciário Goiano, desembargador Maximiano da Mata Teixeira, enquanto detentor do patrimônio cultural e da memória judiciária do Estado de Goiás, somos o guardião do inventário da poetisa Cora Coralina. Este arsenal, que ora compõe as vitrines da exposição do Salão Nobre do Tribunal do Júri e que também abriga o auditório do museu, recebe em parte de suas prateleiras este documento histórico que trata do inventário da poetisa e, a partir deste, nos possibilita dialogar a relação que se tem a poetisa Cora Coralina com este recinto, pois aqui ela recebeu grandes nomes da cátedra literária goiana e brasileira para recitais em vida. Da mesma forma que é de saber o quão este documento é importante para a história judiciária e para a memória cultural deste Estado. A relação que se tem este acervo com a comunidade vilapoense, com os goianos, com o Brasil e quiçá para o mundo, uma vez que a poetisa Cora Coralina foi e continua sendo um dos ícones do dossiê de tombamento como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, o qual não só o nosso palacete, a nossa sede,
como também o próprio Museu Casa de Cora e todo o sítio histórico da cidade de Goiás, se tornou reconhecido em 2001. Este marco na história goiana parte-se de um princípio: a importância da memória, a importância da história, a importância do patrimônio. Este patrimônio vivo que é a cidade de Goiás, ele só é vivo porque a partir deste nos possibilita várias nuances, principalmente no aspecto educativo. E aí a premissa da política de educação museal. Daí a importância da educação em museus, da educação para com o patrimônio, da educação para com o turismo e assim sucessivamente, desdobrando do que a gente chama de educação não formal ou educação informal para a educação formal, a educação concebida dentro da instituição de ensino, na cátedra escolar. É importante mencionar que, a partir deste acervo, é que possibilitou recebermos aqui e também foi o mote para o despertar da visita da poetisa Vicência Tanran, filha de Cora Coralina, a herdeira do legado desta poetisa, cujos vultos da memória literária está vivo e arraigado em nós, vivo na nossa materialidade, vivo na nossa realidade, vivo no nosso cotidiano. É importante salientar que tal arsenal faz com que não somente o Museu do Judiciário Goiano se torne um museu vivo por dialogar a relação de Cora com a justiça pelas recepções que ela desenvolveu a partir das tardes poéticas aqui neste recinto, que ora funcionara também o Palácio da Relação da Justiça da província de Goiás, justiça essa que se desmembrou da Justiça da Guanabara, hoje Justiça do Rio de Janeiro. É importante entendermos que toda essa relação também se dá pela relação que o seu pai teve com a justiça, pois aquele magistrado, o pai de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, foi nomeado por Dom Pedro como magistrado em Goiás e veio assumir a magistratura saindo da sua formação no Nordeste do Brasil para então assumir este posto aqui. E aqui se fez constituir família. E da mesma forma, toda essa relação que nos possibilita, a partir do poema Meu Pai, escrito pela poetisa, dedicado ao então magistrado, que entendamos a relação da poetisa com o judiciário. Pois ela diz: meu pai se foi com sua toga de juiz, nem sei quem lhe vestiu, eu era tão pequena, mal nascida, ninguém me predizia a vida, nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, um triste ai, eu era tão pequena e sempre pequenina, na grande falta
que me faz meu Pai. Cora Coralina, então, nos deixa esse legado e nos faz entender a importância da família, nos faz entender a importância paterna, a importância de vários outros fatores que podemos notar nas entrelinhas do poema, bem como toda uma outra interface que pode ser desvendada e também trabalhada, dialogada a partir da historiografia desta poetisa, deste ícone da nossa cultura. Ainda assim, nos é possibilitado várias outras nuances, como a presença de sua filha no primeiro café realizado no museu, com a sua presença, de modo que podemos dialogar a figura de sua mãe de uma forma mais intrínseca, partindo do princípio do âmago familiar e fazendo então um contraponto com vários poemas da mesma, bem como este principal, que se encontra em exposição na Galeria Magistral do nosso museu, onde próximo temos uma biografia da poetisa e que o público pode manusear. Da mesma forma, o retrato de Dom Pedro, o qual nomeia seu pai ao posto de magistrado em Goiás. Venha conhecer o Museu do Judiciário, venha entender um pouco mais dessa cultura, da literatura, da importância que tudo isso nos possibilita, bem como conhecer outras questões que estão alusivas a todo esse arsenal coraliniano, assim como o projeto Bordando Cidadania, desenvolvido pela empresária Milena Curado e que, em sua loja Cabocla Criações, os poemas de Cora tornaram-se o ícone para uma ação desenvolvida na cadeia pública local a partir da cela feminina, desdobrada para a cela masculina, estendida a alguns familiares e também chancelado pela Justiça Goiana, pelo Conselho Nacional de Justiça, reconhecido pelo Prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e também condecorado na categoria Mulher Empreendedora Sebrae Brasil. Fatos que mostram a relação da poetisa na atualidade com a economia criativa, bem como várias outras possibilidades e desdobramentos que pode ser dialogado e que pode ser suscitado a partir de uma exposição museal, a partir desta expografia, desta museografia que propomos dentro da conjuntura da narrativa da memória judiciária goiana, na exposição em que contamos toda a história do judiciário goiano. Ainda assim, nos possibilita fazer links com vários outros elementos, com a temporalidade, por onde Cora passou, da mesma forma com a justiça daquelas municipalidades onde ela atuou, as datas comemorativas, como é o caso do Dia do Vizinho, que nos possibilita a relação dos nossos vizinhos do museu, bem como o próprio ano comemorativo de Cora Coralina, decretado por lei pelo governo do Estado. Ainda assim, nos possibilita entender uma série de outras ações que o museu vem desenvolvendo, como, por exemplo,
a instalação simbólica do judiciário dentro da própria instituição. Como marco, em 2019, tivemos a honra de receber chefes de Estado do Executivo, Legislativo e, como anfitrião, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Walter Carlos Lemes, que, no ato da solenidade de instalação simbólica do Judiciário, também foi homenageado com melodias goianas e com cânticos de cora coralina, os quais os partícipes versaram a literatura coraliniana e nos brindaram com uma linda tarde cultural num ato solene. É para nós, do Museu do Judiciário Goiano, Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, uma honra estarmos participando desse evento. Quero aqui agradecer toda a equipe organizadora do evento, parabenizar por esta ação, por este tributo, bem como por esta inovação que a Faculdade Camburi está desenvolvendo e possibilitando, mais uma vez, essa inter-relação por meio desse projeto de extensão e cultura que mostra a importância da cultura goiana, a importância dos museus, a importância da educação, a importância da cultura e dos museus para a educação e, contudo, a relação que possui os museus, o acervo e todo o seu arsenal documental, onde pode ser dialogado entre museus e também entre instituições educativas, instituições corporativas e por aí temos várias outras formas de desenvolver ações. Meu muito obrigado e espero em breve, a partir do momento em que amenizar esta situação que estamos vivendo, recebê-los aqui no nosso espaço para visitar a exposição, conhecer um pouco mais da nossa história, da história judiciária goiana e também entender um pouco mais da importância destes ícones que se tornaram vultos na história e que prevalecem vivos na memória institucional. Meu muito obrigado. E aproveito também para agradecer a parceria que tem colaborado para a realização deste evento. A parceria não só da equipe do museu, como também os próprios alunos que antes estiveram no museu, juntamente com a sua professora, Giovana Tavares, para conhecer um pouco mais desta história. Fator este que só então, depois de estar em situ e mediante tal circunstância que estamos passando, é que tomaram a decisão de fazer esse brilhante evento na plataforma digital. Pois um evento como este, que ora aconteceria nos palcos da própria faculdade, não nos é possibilitado ou permitido de acordo com as orientações atuais. E isso nos faz com que mostre ainda mais a importância da tecnologia para a nossa cultura. Para a conservação do referido espólio, é imprescindível a utilização das técnicas da museologia e da arquivologia, pois tal arsenal, ora, tem uma referência ímpar no nosso acervo, assim como já tem participado de alguns eventos
como, por exemplo, a Semana Nacional dos Museus, a Primavera dos Museus, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, e também a Semana Nacional de Arquivos. Minha infância. Éramos 4 as filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia. Amarela, de rosto empalamado, de pernas mole, caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina é o retrato viço do velho pai doente. Cora era filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto e de Jacinta Luísa do Couto Brandão. Com apenas 1 mês e 20 dias de vida, seu pai veio a falecer. Uma menina franzina, triste, de rosto amarelado, de pernas mole, caía à toa no terreiro e nos degraus da escada. Sempre com os joelhos machucados, tinha medo das histórias que ouvia de assombração. Seus brinquedos eram de palmeiras, as bonecas de pano, caquinhos de louça, mas seus pensamentos faziam viagens infindáveis no seu mundo imaginário, mesclado à realidade. Ela teve apenas 2 anos de escola primária, sendo na escola da mestra Silvina. As jovens, naquela época, eram criadas para casar, ter filhos, cuidar do marido. E as meninas de seu tempo, criação rígida, preconceitos familiares e normas abusivas. Ela, uma menina muito curiosa de ler, conhecer as coisas, absorvia tudo o que ela lia, guardava e aplicava sempre. Era um estímulo para ela ter o conhecimento e levar a vida com mais sabedoria. Mesmo com pouca idade, ela sempre dizia: a escola nos dá o saber e a vida nos dá a sabedoria. Cora Coralina teve uma educação formal e aos 14 anos já produzia seus primeiros textos literários e teve publicado seus primeiros escritos em jornais locais. Com 19 anos, criou o jornal de poemas femininos A Rosa, ao lado de suas amigas Leodegária de Jesus, Rosa Goldinho e Alice Santana. A partir daí, começa a escrever contos e crônicas com o pseudônimo Cora Coralina. Aos 20 anos, era considerada a maior escritora de Goiás. No mesmo ano, 1907, ela assume a vice-presidência do Gabinete Literário Goiano. Já em 1910, Cora publicou o conto Tragédia na Roça. Nesse mesmo ano, conheceu o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas e passam a viver no estado de São Paulo. Casaram-se em 1925 e com ele teve 6 filhos, sendo 2 deles morreram. Em 1932, Cora participa da Revolução Constitucionalista em São Paulo. Você sabia? Em 1936, Coralina passa a viver no interior, na cidade de Penápolis. E mais tarde muda-se para Andradina, também no interior, e ali abre uma loja de tecidos. Em Andradina, Cora começa a escrever para o jornal da cidade e ainda candidata-se a vereadora em 1951. A partir de então, conhecemos melhor sobre a mulher que, após a morte do marido,
passou a trabalhar para sustentar os seus filhos, deixando um pouco de lado a parte artística que tanto gostava. Vendeu livros de porta em porta, vendeu doces e apenas escreveu seu primeiro livro aos 75 anos. Cora Coralina teve uma vida muito árdua, mas muito linda. Cora atuou ativamente, mas não se reconhecia como uma feminista, assim como outras mulheres que romperam padrões no seu tempo. Às vezes, mulheres têm medo de dizer que são feministas porque pega mal. Mas esse pegar mal na sociedade já mostra como a nossa cultura é machista. Uma feminista é aquela que tem metas que ultrapassam as impostas, e as ações de Cora estavam totalmente envolvidas no processo de emancipação das mulheres. Para a professora de literatura da Universidade Estadual de Goiás, Hebe Maria de Lima Siqueira, essa fase de Cora como uma mulher que estava rompendo limites estava muito clara na cabeça dela. Embora o conservadorismo da formação que recebeu também fosse muito presente, Cora se destacou por não aderir à escrita tradicional. Ela tentava as medidas e imposições da época. Para a pesquisadora, Cora tinha essa consciência de gênero, mas não no sentido de uma liberação sexual. Embora tenha sido ousada para o tempo dela, pelos registros históricos e depoimentos, ela foi fiel ao marido e a essa memória até a morte. Para romper, isso ainda precisaria de mais 50 anos de Cora. Tanto que voltar para a cidade de Goiás tinha esse papel de rompimento. Quando ela diz que está escrevendo para gerações futuras, ela sabia que não ia encontrar eco na sua geração, mas sim nas gerações seguintes, na nossa geração. Cora era uma mulher à frente do tempo, era uma feminista da vanguarda, uma época que os direitos das mulheres eram escassos e muitas delas tinham pseudônimos masculinos. Em 1907, fundou o jornal A Rosa, publicação em papel rosado, comandado apenas por mulheres. Já em São Paulo, não só costurou gaps para os soldados da Revolução Constitucionalista, como também lutou pela criação de um partido feminino e escreveu o Manifesto da Agremiação. Inspirada pela campanha Doe Ouro para o Bem de São Paulo, que pretendia arrecadar fundos para o movimento de 1932, a generosa Cora chegou a doar sua aliança de casamento. Quase 40 anos depois, ocuparia a 5ª cadeira da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, que descreve ela como uma mulher de figura miúda e cabelos grisalhos, mas na vida era forte, determinada e carismática. No livro Poemas dos Becos de Goiás, a segunda parte é dedicada ao aspecto social que ela observava e desejava retratar, através de poemas das lavadeiras, lavradores, mulheres da vida, crianças abandonadas e presidiários, a quem desejava levar palavras de amor e compreensão. Cora Coralina canta belezas das lavadeiras e trabalhadoras comuns como estas mãos. Poema que procede estetização do modo que essas profundamente identificadas na matéria do trabalho vão assumindo atributos ao ofício. Vou falar para vocês um pedaço do poema. Olho para essas mãos de mulher roceira, mulheres esforçadas, pesadas de falanges curtas, sem tratos e sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas. Nunca para ela os brilhos dos anéis, só minha pequenininha aliança. Um dia, o chamado heróico emocionante, dei ouro para o bem de São Paulo. Mãos que varreram, mãos que cozinharam, mãos que lavaram e estenderam roupas nos varóis, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendadoras, íntimas da economia do arroz e do feijão da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, de acha de lenha, da cinza da fornalha, que encestavam o velho barreleiro e fazia sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas,
mãos laboriosas, abertas sempre para ajudar, para dar, unir e abençoar. Já no poema da Mulher da Vida, nós entramos em uma fase de Cora que ela fala das prostitutas. E o nome do poema é a expressão informal que se usa de modo costumeiro para nomeá-las. Ao invés de lançar sobre essas mulheres um olhar contaminado e preconceito de distanciamento que a maioria da sociedade fazia, ela estabelece uma comunhão com elas. Quando diz mulher da vida, minha irmã, Cora destaca o que há de empatia e senso de união entre as duas. Apesar de terem escolhido caminhos distintos, são irmãs, parceiras, desejam o bem uma da outra. Conhecida como a profissão mais antiga do mundo, as prostitutas são identificadas no poema também pelo lugar onde elas estão, que é na rua, na zona. Apesar de estarem em espaços distintos e possuírem condutas completamente diferentes, as duas personagens são identificadas a partir do que têm em comum, que é o fato delas serem mulheres. Você sabia? Cora Coralina ganhou um longa-metragem chamado Cora Coralina Todas as Vidas. Foi estreado em 2016 na Feira Literária FEIP e foi baseado no livro Raízes, de Aninha de Rita Elisa Seda. Mulher da Vida. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. Cora era uma mulher extremamente solidária com o outro, sempre com uma esperança no coração de dias melhores e de pessoas melhores. Cora se mostrava através das suas poesias, e uma delas é o poema Aninha em Suas Pedras, que chama a atenção para as infinitas possibilidades de recomeço e de reinvenção das pessoas. Aponta para a proatividade, para o empreendedorismo e a criatividade como alternativas disponíveis ao ato de vontade. Assim, o poema tem iluminado o início de inúmeros trabalhos de aprendizagem e desenvolvimento. A atitude a ser assumida pelos envolvidos em um processo de desenvolvimento pessoal e profissional sempre é muito importante para os resultados que se quer atingir. Esse poema retrata bem o momento que vivemos, onde a esperança e o recomeço nos sustenta. Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remova as pedras e plantas roseiras e faz doces. Recomece. Faz a tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte, vem a estas páginas e não através do seu uso aos que têm sede. Que Cora te inspire nesses dias mais difíceis, que a história e a vida dela ganhem o seu coração, como tem ganhado o coração de milhares de pessoas. Gente, eu musiquei um poema da Cora, que eu acho que eu pelo menos ouvi isso, que era o poema que ela mais gostava, ou pelo menos um deles, que falava da mulher, né, da força da mulher, da proteção que se tem que ter com a mulher. E ela colocava a mulher como todas as vidas, todas as vidas colocadas para ela, como Cora, que ela teria vivido todas essas fases de mulher. É lindo. É uma poesia que já existia, assim, e eu tive autorização da filha dela, Vicença, que mora em São Paulo, que organiza a carreira da Cora, para que eu gravasse isso, para que eu fizesse uma música. Eu fiz, quero cantar para vocês aqui. Vive dentro de mim
uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito. Vive dentro de mim a mulher do povo, tão proletária, bem linguaruda. Vive dentro de mim a mulher roceira, meio casmurra, trabalhadeira. Vive dentro de mim a mulher analfabeta, de pé no chão, bem parideira. Vive dentro de mim a mulher da vida, tão desprezada, tão murmurada. Todas as vidas dentro de mim. Sou Cora Coralina, eu sou assim. Vamos ressaltar uma das frases de Cora Coralina. Procuro suportar todos os dias a minha personalidade renovada, despencando dentro de mim tudo que é velho e morto. Em 1956, Cora Coralina retornou à cidade de Goiás. Ela voltou pois precisava fazer o inventário dos bens que seu pai deixou, pois estava terminando o prazo e o juiz estava insistindo para que ela o fizesse. Ela deixou seus filhos, netos, bisnetos, mas não tinha intenção de ficar em Goiás. Numa entrevista para o Manchete, ela ressaltou que ela voltou para sentir velhas saudades e carregar saudades novas. Assim que chegou, ela precisava se estabilizar, pois tinha voltado viúva, sozinha e sem recursos financeiros. Porém, ela teve uma deslumbrante ideia de vender doces cristalizados em sua casa. Durante o dia, ela vendia doces e durante a noite, ela escrevia os seus poemas. Você sabia que Cora demorou 20 anos para comprar sua casa com o dinheiro da venda dos seus doces? Com o dinheiro que ganhava com a venda dos seus doces, Cora conseguiu comprar novamente a casa velha da ponte, na qual ela queria preservar não só o espaço físico, mas também a sua história. Cora defendia diversos pontos na sociedade. Ela se posicionou contra a forma de vida e o cotidiano de cada um. Principalmente, se importava com os trabalhadores, pois eles acordavam cedo para ir atrás de seu sustento. Ela viveu sua poesia de modo que desse voz aos desfavorecidos. Lâmina mais fina, Cora a ponta dos punhais, Cora a força do... Versos não, poesia não, um modo diferente de contar velhas histórias. Cora conquistou seu lugar na sociedade, que a linguagem utilizada em cada um dos seus poemas consegue ser compreendida em várias gerações, pois ela escrevia de modo simples e singelo. E com isso, ela consegue fazer com que o eu lírico
Converse com o leitor de modo significativo. Como ela mesma dizia em seu poema, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Sua vida não foi um mar de rosas. Cora vivenciou muita coisa. E a cada mudança e adversidade que ela vivenciava, sempre se manteve forte e precisa. Seu primeiro livro foi publicado em 1965, porém, ela só foi reconhecida quando Carlos Drummond de Andrade escreveu um artigo sobre ela e publicou no Jornal do Brasil em 1980. Um certo tempo depois, Drummond escreveu um bilhete para Cora, e nele citava sobre o que ele achava sobre o livro O Vitem de Cobre, esperando que algum dia chegasse em suas mãos. Em entrevista ao jornal Manchete, Cora ressalta que em nenhum momento ela escreveu para Drummond. Ele que teve a iniciativa de escrever para ela. Cora, Cora, Coralina, Cora o ouro dessa mina, Cora a terra e seus cristais, Cora tudo que não tem. Após a morte da poetisa, amigos e parentes se reuniram e criaram a Associação Casa de Cora Coralina, em 27 de setembro de 1985, a entidade mantenedora do Museu Casa de Cora Coralina. Dos 95 anos que viveu, 30 foram na casa que hoje é o Museu Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, que mantém a história dela viva. O espaço é administrado pela professora aposentada Marlene Velasco. O mesmo é considerado patrimônio da humanidade. Cora, Cora, Coralina, Cora o peixe da piscina, Cora a festa dos pardais, Cora tudo que me inspira, Cora as cordas desta lira, Cora o tempo de Goiás. Cora Coralina, considerada uma mulher humana que amou sua cidade, apaixonada pela natureza, recebeu outra homenagem. Foi criado uma trilha ecológica com o seu nome, Caminho de Cora Coralina, com extensão de 302 quilômetros de distância entre as cidades de Goiás e Corumbá, rota utilizada pelos bandeirantes que buscavam riquezas do período colonial. Você sabia? O Dia do Vizinho foi criado há mais de 30 anos, em homenagem à poetisa Ana Lins de Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, na cidade de Goiás. A ideia surgiu devido ao apego que a escritora tinha pelos vizinhos. Após eles insistirem em festejar seu aniversário, Cora teria pedido que, em vez de uma festa para ela, celebrassem os vizinhos. Bom, para terminar, essa música aqui é muito importante para mim. Por quê? Vou contar uma historinha para vocês. Goiás teve aquela enchente entre 1999 e 2000, tem 20 anos isso. Enchente terrível, que praticamente acabou com a cidade ficou submersa. E eles fizeram, eu estava lá, inclusive, a gente estava numa casa um pouco mais alta, mas nós vimos todo o sofrimento daquele pessoal. E a casa da Cora foi inundada. Depois disso, depois de uma varredura, eu até ajudei no final a varrer a casa nos 2 dias seguintes, né? Levou muita coisa embora, mas encontraram um caderninho mesmo, caderninho tipo de escola, com algumas coisas inéditas da Cora. Essas coisas foram publicadas depois que ela morreu, mas essa música, um poema que chama-se Serenata, esse não foi publicado, eles não publicaram, porque me deram para fazer uma música. Marcelo, isso aqui é a sua cara, você fala de Goiás e tal. A Marlene, que é a diretora da Casa de Cora, me passou. Eu fiquei muito feliz, é uma música inédita e exclusiva para que eu fizesse a melodia. Então a música chama-se Serenata. Olha que
que doçura que ela coloca algumas coisas e também ao mesmo tempo com uma certa força, né? A Cora tinha muito isso. Falava com romantismo, mas era forte também. Pelas noites macias de luar, ronda de seresteiros, eles param pelas esquinas, acordando mortas namoradas. Ponteia um violão, surdina uma flauta, soluçam bandolins na acústica saudade. Escuto a serenata e sobem adormecidas as velhas melodias do passado. Tá aí, gente, espero que vocês aproveitem um pouquinho disso aí, né, que a gente falou, bem, com muita simplicidade. Foi o jeito que a gente conheceu a Cora, e a Cora é muito importante, principalmente nessa época, né, gente, essa época que a gente atravessa hoje, de tantos problemas, de tanta falta cultural que nós temos, né, que nós sentimos, e a gente sente que a cultura é muito importante nesses dias, né? Todo mundo procura pela arte, procura pela música, procura pela leitura e pela cultura em geral. Então, eu acho que a Cora traz isso para a gente, né? Ela nos leva para esse lado de cultura, para esse lado de paixão por Goiás, e ela representa tudo isso. Grande abraço para vocês, bom trabalho aí na Camburi, até a próxima. Nós que agradecemos a sua apresentação, a participação de Washington e Aline, que juntos trouxeram leveza, harmonia, informação e abrilhantou o nosso trabalho, trazendo a essência de Cora Coralina. E não percam, a Vida Ensina as Rosas de Cora continua nos próximos 2 dias, com o legado e o tributo a Cora, aqui no canal da Unicamburi, neste mesmo horário. Esperamos vocês! Cora, Cora, Coralina, Cora o verde da campina, Cora o vento dos Gerais, Cora o peito da camisa, Cora o elo dessa brisa que me sopra de Goiás. Cora, Cora, Coralina, Cora o ouro dessa mina, Cora a terra e seus cristais, Cora tudo que não tenho, Cora moenda do engenho que vai moendo